Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de aplicativos informatizados. Nessa aula, primeira aula do quarto bimestre, a gente vai conhecer um pouco mais do que é a internet, a Web 4, a internet, mais especificamente um termo que surgiu aí ao longo da evolução dessa tecnologia, dessa fase dessa tecnologia que a gente se encontra nesse momento. Para vocês, a internet pode parecer algo como tipo sempre existiu, você nasceu com ela já funcionando. Mas na verdade, essa é uma tecnologia muito recente, especialmente para nós aqui no nosso país, não dá nem falar para nossa região, mas no nosso país, essa é uma tecnologia de verdade muito nova. A gente ainda está muito defasado do ponto de vista de tecnologia, mas dentro dessa geração, dentro dessa nova geração da internet, do que a gente chama de Web 4.0, a fase 4.0 da internet, a gente conseguiu também, pelas características dessa nossa nova condição, organização desse ambiente virtual, a gente conseguiu quase que se equiparar ao resto do mundo, entre muitas aspas. Vamos entender isso um pouco melhor. A internet surgiu muito tempo atrás, lá nos seus primórdios da internet, como uma ferramenta, como um ambiente de troca de informação acadêmica, como uma conexão para troca de dados e informações bastante simples entre universidades espalhadas aí pelo mundo. Ela foi crescendo depois, especialmente no ambiente militar, como uma ferramenta como, né, uma ferramenta estratégica de uso militar, e depois até chegar aí ao que a gente conhece como uma internet doméstica, levou-se muito tempo para que essa tecnologia estivesse disponível. É claro que também, para falar sobre a internet, a gente precisa ver um pouquinho sobre os computadores e a evolução dos dispositivos ao longo desse tempo. Mas vamos nos concentrar apenas nessa ferramenta da internet. Quando a gente chegou numa fase em que a internet começou a ser disponibilizada para as pessoas, então o público geral começou a ter acesso à internet, de maneira geral, as pessoas utilizavam esse recurso, essa tecnologia, para acessar conteúdos desenvolvidos por técnicos sob demanda para algumas empresas, algumas entidades, e muito raramente aparecia uma pessoa, como se fosse uma pessoa física, produzindo conteúdo ela mesmo por conta própria dentro desses ambientes virtuais. Então, por muito tempo, principalmente no começo desse ambiente dessa internet, o que a gente pode chamar de primeira era, internet web 1.0, o conteúdo ele era muito mais comercial no sentido de divulgação da empresa, os serviços que ela oferece, telefones de contato, endereço, esse tipo de coisa, e muito menos como uma ferramenta de interação. Com o passar do tempo, aí agora a gente já está falando em mais ou menos da década de 90, com o passar do tempo, as pessoas começaram a sentir necessidade de comentar e perguntar e fazer algum tipo de interação mais específica. A tecnologia também permitiu que houvesse essa possibilidade de, quando alguém colocava alguma coisa na internet, e agora essas informações já estavam um pouco mais fáceis de serem inseridas, já começam a surgir os primeiros conceitos, as primeiras ideias de gerenciador de conteúdo, e aí, com isso, as pessoas também começam a ter um pouco mais de facilidade para comentar sobre aqueles determinados assuntos. E vai surgir nesse meio tempo também a primeira grande rede social, o MySpace, que ficou ali por bastante tempo ativo,
como interface web, né, como navegador web, como, né, como esse ambiente de rede social, com a principal característica de que agora você poderia colocar conteúdo, você produzir o seu conteúdo dentro daquele seu espaço MySpace. E as pessoas poderiam interagir com isso, dando comentários, reagindo, enfim, já acontecia algum tipo de interação com os conteúdos dentro dos ambientes virtuais. É claro que, paralelo a isso, já inclusive antes do MySpace existir, já existiam algumas tecnologias de conversa instantânea, o que a gente entende hoje mais ou menos como um WhatsApp, das quais se destacam principalmente o ICQ, que é um dos primeiros mensageiros instantâneos que a gente tem aí de grande massa, e o IRC, muito mais voltado para o ambiente técnico, porque também era uma coisa um pouco mais difícil de usar, de configurar, de uso mesmo, de rotina. A gente pode entender o Discord, por exemplo, que se a gente usa hoje em dia, meio que como um neto ou um bisneto dessas tecnologias de mensagens instantâneas. Então, nessa fase em que surgem as primeiras interações do conteúdo, né, de conteúdo produzido por conta, né, você agora consegue, uma pessoa leiga na área da tecnologia, consegue produzir o seu próprio conteúdo, registrar seu próprio conteúdo no ambiente virtual, e aí, com isso, a gente começa essa segunda fase de interação, mas que a maior parte das pessoas tem como perfil, tem como uso básico essa condição de interagir com os conteúdos publicados. Tá? Então a gente tem essa grande característica. O próximo passo permitiu que agora o conteúdo produzido, o que a gente chama de Web 3.0, que esse conteúdo produzido tivesse maior qualidade, maior capacidade de produção. Então, nesse tempo, a gente já tem agora, nesse momento, a gente já tem agora, por exemplo, grandes nomes que se mantiveram aí firmes na internet até hoje, como, por exemplo, o YouTube, uma plataforma que já tem aí os seus bons anos de ambiente virtual, que passou por mudanças importantes na sua tecnologia para permitir com que a gente chegasse a esse momento em que a gente está hoje, como por exemplo ter essa nossa aula dentro dessa plataforma. Mas quando o YouTube abriu as suas portas e começou, claro, ele não é talvez o precursor disso, mas ele conseguiu aproveitar essa tecnologia muito bem e se manteve no mercado até hoje. Ele e alguns outros grandes sites, algumas outras grandes plataformas começaram a visualizar o ambiente da internet mais do que simplesmente um espaço de lazer e recreação. Eles começaram a ver, por exemplo, o potencial econômico dentro desse ambiente virtual. É aí que surge, por exemplo, as grandes... É a partir daí que as grandes lojas de e-commerce se estabelecem dentro do ambiente virtual. Porque, claro, desde quando, nas gerações anteriores, quando as pessoas começaram a poder interagir com mais facilidade, a gente já começou a perceber que dava para vender através dessa plataforma. E você selecionava os produtos, automatizava a cobrança, tinha como fazer isso. Mas quando a gente pega a quantidade de empresas que faziam isso lá atrás, comparado, por exemplo, com o que se faz hoje, era o começo do mercado, não era o fim principal do que a gente chama de internet. Hoje, a gente vê que essa parte de redes sociais, ela é
uma das menores das parcelas do que se dispõe hoje de tecnologia, de recurso dentro da plataforma, dentro do ambiente virtual. É a menor das parcelas. A maior parte da internet é feita de muitas outras coisas, boas ou não, mas que estão aí à disposição da gente para o nosso uso no nosso cotidiano. E com isso, quando a gente começa a ter uma produção cada vez maior de conteúdo, a gente também começa a ver cada vez mais pessoas e empresas se engajando dentro desse ambiente virtual. Mas até então, esse é um marco importante, por exemplo, na área de e-commerce. Quando uma empresa se estabelecia na internet como uma revendedora, como uma loja, uma filial virtual da sua loja física, das suas atividades físicas, na grande maioria das vezes, essa empresa, nessa fase, né, nessa época, essa empresa oferecia para os seus clientes apenas os seus produtos. Então, você entrava num site da Amazon, você entrava no site da Magazine Luiza, nem sei se nessa época ela já tinha site, mas enfim, quando você acessava essas lojas virtuais, os produtos que eram oferecidos eram da empresa e era uma parte do estoque, por exemplo, que era oferecido nas lojas físicas era destinado para essa filial virtual, esse estante virtual, e os consumidores poderiam comprar da loja através do site. Chegou um tempo em que isso a gente começou a perceber que havia uma demanda para vender, inclusive, coisas de fora. E o marco da Web 4.0 no e-commerce, por exemplo, foi o estabelecimento dos marketplaces, que em termos bem genéricos, significa que agora o site da Amazon, da Magazine Luiza, enfim, das plataformas digitais, não vendem apenas mais somente os seus produtos, como a Amazon vendendo a Amazon, Magazine Luiza vendendo Magazine Luiza e assim por diante. Mas agora a gente tem uma condição de mercado em que um produto hoje é oferecido por uma empresa, uma loja pequena, um cara que está querendo empreender aí no ambiente virtual, e ele dispõe do seu mesmo produto para o público de quase todas as plataformas digitais oferecidas no mercado atualmente. Então, com ferramentas de integração, como por exemplo o Bling, é uma das, mas não é a única, tá? Não é a melhor nem a pior, mas é uma importante ferramenta de integração na internet hoje, né? Uma importante tecnologia para você conhecer, caso você queira se aprofundar dentro dessa área do e-commerce. Ela permite que você entregue o seu produto para diferentes sites automaticamente, fazendo gestão de estoque, fazendo controle de pedidos, tudo aquilo que você precisaria fazer, e ela consegue fazer isso de modo autônomo. Então agora, quando você lá abriu uma empresa e você quer começar a oferecer produtos para os seus clientes à distância, você pode, por exemplo, contactar através do Marketplace e anunciar no Mercado Livre, no Magalu, na Americanas, na Amazon, no Ponto Frio, enfim, em todas as principais plataformas de vendas digitais. E no site da Amazon, por exemplo, o seu cliente vai ver lá assim, ó, vendido e entregue por João. Está anunciado, você vai comprar pelo site da Amazon, o anúncio está feito dentro da plataforma, está tudo funcionando lá dentro, a interface inteira é da Amazon. No entanto, a nota fiscal é sua, o transporte é seu, a logística é sua, a única coisa que faz é anunciar ali dentro daquele ambiente virtual. Isso é o que a gente chama de marketplace.
E essa, na área do e-commerce, foi a principal grande marca do ambiente, da evolução da internet nesse escopo, né, no caso de vendas à distância. E isso se aplica, essa mudança desse paradigma de interação com o conteúdo, se aplica a qualquer outra escala que você quiser olhar, né, sobre qualquer outra ótica que você quiser olhar, de qualquer outro serviço, basicamente, que é oferecido dentro da internet. Você acessa, por exemplo, a ferramenta do YouTube, e de todo o conteúdo que está disponível no YouTube, você pega aí tudo o que tem lá disponível, a micronésima parcela desse conteúdo é produzido pelo próprio YouTube. Você abre o YouTube para ver, ver clipes de artistas, ver canais de gatinhos tocando piano, você vê, enfim, de um tudo lá dentro do YouTube, porque qualquer pessoa pode subir, pode abrir o YouTube para ver uma aula de aplicativos informatizados, porque qualquer pessoa hoje no YouTube pode subir o seu vídeo e fazer seu conteúdo na plataforma e utilizar essa plataforma para poder distribuir esse conteúdo para o seu público. Então, qualquer outra ferramenta que você quiser analisar, você vai perceber que elas todas interagem da mesma maneira. Entra no Google Maps, por exemplo, e digita lá um endereço qualquer, você vai perceber que lá tem o nome da loja que está naquele endereço, qual é o número de telefone, qual é o site, link de rede social, tudo. E isso tudo, quem insere essa informação, quem coloca essa informação são os usuários, não é mais um técnico, um programador contratado pela empresa que vai lá e vai falar, aqui tem a ETEC, então eu vou marcar aqui a ETEC, vou entrar no estabelecimento, vou perguntar qual que é o telefone, vou ver se eles têm site. Não, essas coisas já não acontecem mais dessa forma, porque o conteúdo disponibilizado pelas ferramentas, pelas plataformas, na grande maioria dele, mas é a maioria absurda, para não falar quase todas elas, são produzidas pelos usuários. É claro que vão existir algumas exceções, como por exemplo o Netflix, que se desenvolveu aí como uma grande empresa dentro desse ambiente, tem uma grande relevância do mercado hoje em dia, mas ela é responsável pela produção ou por arcar com a produção de boa parte do seu conteúdo. Uma boa parte do que você olha dentro do serviço de streaming do Netflix, por exemplo, é produzido pela própria Netflix. É claro que ela dispõe também de títulos de outras produtoras, mas uma parte importante do seu conteúdo é produzido ou pago, né? Nem que talvez não tenha sido produzido diretamente pela Netflix, mas é pago por ela para ser produzido e ser elaborado por empresas contratadas. Mas de qualquer forma, a primeira coisa que você vai ver lá quando abre aqueles vídeos é o logotipo da Netflix, aquele barulhinho clássico dela, que todo mundo reconhece. Então, a gente percebe aí ao longo dessa evolução dessa tecnologia, a mudança de paradigma e de forma com que a gente encara esses recursos no nosso dia a dia. Lá atrás, até, sei lá, década de 2010, assim, sabe? Tipo, a gente está falando de coisas do início dessa tecnologia. Existia um ato importante nesse processo de utilizar a internet, que era uma coisa chamada conectar. Cara, a internet não estava disponível para a gente. Tipo, não era só ligar o computador e você estava ali ligado e você podia abrir o Google para fazer uma pesquisa, abrir o Orkut
para ver se alguém deixou algum depoimento no seu perfil. Antes de você fazer isso, você precisava conectar a internet, porque essa conexão ela era manual e dependia de uma série de procedimentos anteriores. Hoje em dia, você liga o computador, essa conexão já foi feita pelo seu roteador, que está disponibilizando via cabo e Wi-Fi para todos os dispositivos da sua casa. Você pega o seu celular e você ativa os dados móveis, se você tiver pagando os créditos, né? Você ativa os dados móveis e o seu celular automaticamente já faz esse procedimento de digitação, de login e senha, de ativação da PN, esse tipo de coisa, tudo é automático. Mas isso é um produto da internet 3.0 em diante. Até então a gente utilizava a internet de modo manual porque ela era uma parte muito menor do nosso cotidiano. Só para fins estatísticos, só de questão de curiosidade, por muito e muito tempo a internet era uma coisa que estava restrita da meia-noite até as 6 da manhã durante o dia seguinte, porque nessa época existia um plano tarifário das operadoras de telefonia local, telefone fixo, que permitia que você fizesse uma ligação pagando apenas um pulso. Você pagava apenas uma conexão durante esse período da meia-noite até as 6 da manhã. Se a internet caísse, você pagava outro pulso. Então, você tinha a internet disponível de forma viável financeiramente falando para quem utilizasse dentro desse período da meia-noite às 6 da manhã. Porque se você fosse utilizar ela durante o dia, fora desse horário, você pagava um pulso por minuto, se eu não me engano, era um pulso a cada 30 segundos, enfim, tinha alguma coisa assim. Mas aí ficava uma coisa absurdamente cara a conexão da internet nessa época, caro financeiro mesmo, né? Em qualquer horário do dia. E a parte legal era que no final de semana, das 2 da tarde do sábado até as 6 da manhã da segunda-feira, então você tinha das 2 da tarde, a partir das 2 da tarde até as 6 da manhã, também nessa mesma regra de tarifação de um pulso por ligação. Então, nessa época, ninguém falava ao telefone nos finais de semana, porque era o momento em que os computadores estavam conectados para baixar e utilizar as coisas aí na internet. Só uma observação dentro desse processo todo é que hoje a gente fala assim, nossa, minha internet está ruim. E você tem hoje um sinal de internet de, sei lá, 600 mega mantido aí pelas empresas de telefonia em geral. Naquela época, a nossa conexão era de 3K, 10K, quando tava muito, muito bom, tá ligado? Então, é um mundo totalmente diferente do que a gente vislumbra de internet hoje em dia. Então, toda essa tecnologia evoluiu muito ao longo do tempo para nos proporcionar ferramentas e recursos para fazer as mais diversas coisas do nosso dia a dia. E assim como, claro, né, eu tinha falado no começo, a evolução da tecnologia, ela também, do recurso da internet, da tecnologia da internet, ela também é uma conversa ao mesmo tempo com a evolução dos dispositivos. Surge agora, né, nesse nosso novo mundo de internet, um recurso, uma tecnologia, especialmente ainda voltada para a área industrial e comercial, embora você já consiga encontrar algumas coisas nesse sentido de uso doméstico, mas ainda está muito prematuro isso ainda para uso doméstico, que é um conceito, uma nova tecnologia de informação chamado IoT, Internet das Coisas, que permite que hoje, mais do que simplesmente o seu computador, o seu smartphone, a sua TV
possa estar conectada para poder transmitir e receber determinados conteúdos, mas que cada vez mais coisas estão conectadas, produzindo e recebendo conteúdos dentro das suas operações. Então, no escopo das atividades domésticas, né, dentro do seu ambiente doméstico, a gente já tem hoje em dia, com bastante facilidade, encontrar interruptores para controlar se liga e desliga a luz, que horário, quanto tempo vai ficar ligada, para desligar sozinho em um determinado período. Algumas lâmpadas, por exemplo, permitem que você escolha qual é a cor da luz que vai ser emitida, se você quer que a luz fique verde, vermelha, azul, branca, sei lá, preta, tá ligado? Só desligar. Você tem tomadas inteligentes, você tem interruptores universais, controle remoto universal de infravermelho. Então você coloca esse dispositivo em algum lugar estratégico lá da sua sala e todos os aparelhos que estão ao redor, você consegue programar o controle daqueles aparelhos para executar as funções que o controle remoto, aquele clássico com os botõezinhos, possa ser substituído, por exemplo, por um comando via celular ou via assistente de voz. Então o Google, o Alexa, Siri, tá ligado? O que você tiver ali à disposição de tecnologia, você consegue mandar um comando, tipo Alexa, ligue a lâmpada. E aí, com um comando de voz para o seu assistente digital, você consegue acionar uma lâmpada, um ventilador, uma tomada para poder ligar, por exemplo, uma cafeteira, alguma coisa nesse sentido. Então, cada vez mais a gente tem dispositivos capazes de produzir e receber conteúdo, e entenda como conteúdo, por exemplo, comandos, instruções, e isso talvez abra, né? Essa é o que a gente vislumbra como o nosso próximo passo, nosso próximo salto dentro dessa questão da tecnologia, em que as coisas todas vão estar conectadas. Hoje a gente ainda fala da menor das parcelas, não é todo mundo que tem, por exemplo, embora quase todo mundo, e especialmente para nós aqui no Brasil, isso é uma afirmação bem verdadeira, quase todo mundo hoje tem pelo menos um celular. É muito difícil você chegar numa casa que não tenha um aparelho de celular, como foi, por exemplo, naquela época da internet 2.0. Era difícil de você chegar numa casa que não tivesse uma linha telefônica, uma linha fixa. Hoje é muito difícil você chegar numa casa que não tem um aparelho de celular, pelo menos um aparelho de celular, e no qual você pode instalar um assistente de voz, como o Alexa, o Google dos Android, por exemplo, e essa tecnologia tende a evoluir para que, de forma que a nossa casa esteja inteiramente conectada, seja o controle dos equipamentos dos eletrodomésticos, seja controle dos dispositivos que a gente tem em casa, a geladeira passa a ser inteligente, a cafeteira passa a ter esse recurso, a máquina de lavar, você já deixa a roupa lá na máquina, ela vai iniciar o seu ciclo, vai lavar a roupa, põe para secar e quando você chegar em casa a roupa já está sequinha para você tirar e guardar. Então esse deve ser o nosso próximo passo, é o que a gente aposta aí como nosso próximo passo pela evolução da tecnologia ao longo do tempo. E claro, isso também traz alguns custos importantes. Naquela época, o nosso principal custo era um custo tecnológico, quando essa internet surgiu, porque a tecnologia, não só a tecnologia física, no sentido de dispositivos, mas a tecnologia intelectual, o conteúdo, o conhecimento necessário para a utilização dessa ferramenta era uma coisa restrita, mas hoje em dia
qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de coisa. Então você olha no YouTube e você acha conteúdos produzidos desde uma qualidade bizonha até coisas com um alto nível de produção caseiro feito com o próprio celular. Então dá para se alcançar níveis técnicos hoje com muito mais facilidade, sem ter tanta necessidade de conhecimento técnico, por exemplo. Mas isso, claro, vai sempre fazer diferença. Mas o nosso próximo passo é permitir com que isso esteja de forma natural, né? Então essas ferramentas, esses recursos vão estar disponíveis para a gente de modo natural, sem que a gente precise fazer esse tipo de solicitação ou pensar nesse tipo de recurso no nosso dia a dia. Então, é uma mudança tanto no quesito de dispositivo, quanto também na nossa percepção e na forma com que a gente interage com a tecnologia. Tá? Então, essa é a apresentação do que a gente vai conhecer aí, do que a gente vai estudar ao longo desse quarto bimestre sobre esses diferentes recursos, essas diferentes tecnologias disponíveis hoje na internet e como tirar o melhor proveito delas para o nosso dia a dia, especialmente focado, né, com a maior ênfase na tecnologia disponível para o mercado de trabalho. Tá? Então, espero que possa ter esclarecido e conseguido explicar a evolução dessa tecnologia. É claro que muitas dessas nomenclaturas não são unanimidade, então vão ter pessoas que vão estudar a evolução da tecnologia de modo diferente, isso é natural, e essa construção desse conhecimento, ele é progressivo para todo mundo, não só para mim, né? Então, essa característica da tecnologia e da evolução dela ao longo desses anos permitiu que a gente chegasse hoje a estar, por exemplo, fazendo a nossa aula através desse recurso, dessa funcionalidade, tá bom? Então, vou deixar disponível para vocês um questionário bastante simples, são apenas 5 perguntinhas sobre o perfil geral de uso de vocês. Peço que respondam com atenção a esse questionário, ele é referente à presença dessa nossa aula de hoje, tá bom? Então, caso haja alguma dúvida, como sempre, fico à disposição, seja pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Teams, aqui pelo YouTube, pelo canal que você achar, pela coordenação, da forma que você achar mais conveniente para entrar em contato e desejo a todos um ótimo finalzinho de ano. Valeu, muito obrigado, tchau.